Fala pessoal, Pereira aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal da Intelbras no YouTube, dessa vez para falar sobre esses caras aqui, os interruptores da Casa Inteligente Intelbras. É isso aí, então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que tem disponível no nosso portfólio, quais são os interruptores, suas variações, as suas características, e vou falar até alguns benefícios também e dar algumas dicas referente a eles. Bom, começando pelo que a gente tem disponível atualmente. A gente está aqui com todos os interruptores disponíveis, só que com algumas variações de cores. Por exemplo, a gente tem interruptores de 1, 2, 3, 4 e até 6 teclas, e até mesmo um interruptor dimerizável, que é aquele interruptor que consegue ajustar a intensidade da luz. Mas você pode reparar aí que tem um preto, um branco, um preto, um branco. Isso porque a gente tem cada modelo disponível, a gente vai ter duas variações de cores, que é uma branca e uma preta. Então, por exemplo, esse interruptor aqui de uma tecla, a gente vai ter uma versão dele preta e vai ter uma versão dele branca também. Mas não para por aí. Além dessa variação de cor, a gente também tem a variação da tecnologia que conecta os nossos interruptores na casa inteligente. E essa variação de tecnologia nada mais é do que interruptores que se conectam via Wi-Fi ou interruptores que se conectam via Zigbee, que é a tecnologia utilizada por alguns dispositivos aqui da Casa Inteligente Intelbras. Então, esse modelo aqui, por exemplo, que tem uma tecla, ele, como eu falei, tem na sua versão de uma tecla preta e uma versão de tecla branca, só que também tem mais duas variações, uma preta que se conecta via Zigbee, uma branca que se conecta via Zigbee, uma preta que se conecta via Wi-Fi e uma branca que se conecta via Wi-Fi. Então cada um desses aqui tem 4 variações disponíveis para você escolher o que você achar melhor aí para o seu cenário. Então vamos lá. De uma tecla, como eu falei, 4 variações, de 2 teclas também, interruptor de 3 teclas, o de 4, o de 6 e esse dimerizável aqui que ele tem a tecla para acionar, desligar e ligar a energia, e o menos e o mais para justamente fazer o ajuste da intensidade da luz. Obviamente a lâmpada que está lá no local, conectada diretamente nesse cara aqui, precisa ser uma lâmpada dimerizável, né? Uma lâmpada que a gente consegue ajustar o nível de potência dela. Então se a gente quiser deixar a luz bem baixinha, a gente diminui bastante aqui para deixar um clima bacana, ou se quiser a iluminação máxima, a gente aumenta também. E agora, aproveitando que eu estou com ele aqui na mão, vamos falar da construção do produto, né? Então a gente pode ver que ele aqui na frente ele tem uma tampinha de vidro e os botões são totalmente touch, não é um botão físico, ele é um botão touch, né? Aproximando o dedo aqui ele já vai fazer o acionamento da tecla. E aqui na frente ele tem essa capinha de vidro e o material da parte de trás ele é todo de plástico anti-chamas, ou seja, em caso de algum possível início de incêndio, o plástico anti-chama vai evitar que ele se propague. Então é um dispositivo pensado para sua segurança. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as características da parte elétrica aqui dos nossos interruptores. É bom lembrar que todos os interruptores aqui da Casa Inteligente são bivolt, né? Ou seja, vão trabalhar tanto na tensão 110 quanto 220, e a corrente máxima suportada para eles é 10 amperes, mas isso é mais do que suficiente para as iluminações mais comuns que a gente utiliza hoje no dia a dia. A instalação dos interruptores de 1, 2 e 3 teclas, a gente pode ver aqui que é para uma caixa 4x2, uma caixa elétrica 4x2, até por conta do tamanho deles. Mas se a gente passar para o interruptor que é um pouco maior, por exemplo, aqui o de 6 teclas, a gente vê que é uma caixa 4x4, justamente por conta do tamanho dele. E já que falamos em fiação, é bom lembrar que todos os interruptores aqui da Casa Inteligente da Intelbras precisam de um fio de retorno para funcionar. Então, se a gente reparar aqui na parte de trás dele, ele tem uma entrada para o neutro, pro fase, e esse interruptor aqui, que é de 3 teclas, ele tem o L1, L2 e L3, que seriam os retornos, né? Então a gente precisa conectar ele no fase e no neutro para deixar ele ligado 100% do tempo e fazer a conexão da lâmpada que vai ser o nosso retorno. Mas fica tranquilo que aqui no nosso canal do YouTube eu vou fazer um vídeo completo explicando o que seria o fio de retorno, como que a gente passa ele, como é que a gente faz a instalação em locais que são mais antigos, que só tem o fase e o neutro, né? Ou até mesmo locais novos que também não tem esse tipo de fiação e você quer fazer a automação da sua casa. Bom, agora que a gente já viu como funciona, o que tem de característica de todos os nossos interruptores, você pode até se perguntar, né? Tá, mas e aí, Pereira, qual que eu escolho para botar na minha residência? Tudo sempre vai depender do seu cenário e da sua necessidade. Então aqui, se você, por exemplo, quer só automatizar uma única lâmpada, você pode botar um interruptor de uma tecla. Mas é muito bom lembrar que essas teclas aqui, pessoal, não é só para a gente ligar e desligar a luz. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Mas essas teclas a gente consegue gerar diversas automações para facilitar o nosso dia a dia, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender. Mas antes, é bom também lembrar que além da quantidade de teclas, você tem que ver qual que é o tipo de conexão que você vai utilizar lá na sua residência. Saber escolher se você vai precisar de um interruptor Wi-Fi e um interruptor Zigbee.
E como é que eu faço para saber isso, Pereira? Bom, vai depender lá do seu cenário. Vamos supor que você só quer botar um interruptor para acionar uma lâmpada e nada mais. E aí, para conectar um interruptor Zigbee, você vai precisar desse cara aqui, ó, um hub de automação. Então não faz sentido, às vezes, você botar um interruptor só Zigbee para acionar somente uma lâmpada, você tem que comprar um cara desse aqui. Você pode botar um interruptor de Wi-Fi, com a conexão Wi-Fi, né? E daí não há necessidade de botar o nosso hub Zigbee. Mas se você já é um entusiasta e quer automatizar toda a sua casa, talvez faça muito mais sentido fazer um sistema totalmente Zigbee. Isso porque cada dispositivo desse, se você for colocar um dispositivo Wi-Fi, vai ocupar a sua banda, vai ocupar o seu roteador. Então, se a gente tiver diversos dispositivos Wi-Fi, não que isso não possa acontecer, a gente pode ter, só que tem que ter uma rede preparada para isso. E se você tiver um roteador, normalmente um roteador residencial comum, o próprio roteador que a própria operadora fornece, um roteador de baixa capacidade, talvez ele não consiga, além de todos os dispositivos Wi-Fi, além da casa inteligente, botar todos os celulares, todas as TVs, então pode gargalar a rede, né? Pode causar lentidões e incômodos. Então a gente recomenda, quando você for fazer um sistema maior de automação residencial, utilizar o hub, porque esse cara aqui consegue conectar até 32 dispositivos Zigbee, sejam eles interruptores, tomadas, sensores, enfim, qualquer coisa, até 32 num único hub. E ele vai fazer a conexão com o roteador, somente uma conexão, né? Ele vai se conectar direto com o roteador assim, não vai ocupar a rede. E para a gente finalizar aqui, montei um pequeno cenário para te mostrar as possibilidades que a gente tem com os nossos interruptores inteligentes. Então, a gente já está cansado de saber que o interruptor ele pode acender uma luz e apagar uma luz. Essa é a função primária e básica dele. Mas olha só, deixa eu te abrir um pouco a mente para te saber um pouco mais das funções que a gente consegue fazer com esse interruptor. Eu posso, por exemplo, desligar uma TV através da automação. Eu consigo direcionar uma câmera para qualquer lugar que eu queira através de uma automação, ou posso fazer diversas outras funções. Isso pode não fazer muito sentido falando assim de maneira isolada, mas vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que o seu cliente ou você quer sair de casa e desligar tudo de uma vez só. Então eu posso fazer uma automação para desligar a lâmpada, desligar a minha TV e fazer com que minha câmera ela vire para frente do portão da casa na hora que eu estiver saindo, para ela ficar filmando a saída da minha casa. Isso aí, então tudo isso é possível através desses interruptores. Então se você gostou dos nossos interruptores, fica ligado aqui no nosso canal do YouTube que eu vou trazer alguns materiais a mais também, explicando desde como passar o fio de retorno até como configurar essas automações que eu acabei de fazer aqui. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.